Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado e hoje a gente vai conversar sobre a primeira parte da quinta temporada de Lucifer, que já está disponível na Netflix. Este vídeo terá spoilers, portanto, se você ainda não está atualizado, cuidado. Se você já assistiu, se inscreve aqui no canal, já deixa sua curtida para não esquecer e bora lá! Gente, é até complicado começar a avaliar a quinta temporada de Lucifer porque eu tenho a nítida sensação de que a Netflix tinha a intenção de lançar uma temporada inteira com 16 episódios. Só que o corona acabou atrapalhando as gravações e tiveram que fatiar entre parte 1 e parte 2. Então, eu acho que assim, talvez a proposta da temporada em si seja muito boa, seja muito rica em termos de informações, novidades e arcos individuais dos personagens, mas essa primeira parte começou bem morninha, sendo que os 4 primeiros episódios foram bem fracos e os 4 últimos, sendo que os 2 últimos foram excelentes e os 2 anteriores foram só bons e não foram nossa, puta episódio incrível. Então eu esperava mais, mas ao mesmo tempo eu não quero ter um julgamento final agora, porque essa é só a parte 1. Vamos falar sobre a cereja do bolo dessa primeira parte da temporada, que foi o casal Chloe e Lucifer, que finalmente rolou. Eu achei muito bacana, eu tô torcendo por esses dois desde o começo da série. Achei muito legal como eles se conectaram, como eles estão se conhecendo enquanto casal, as dificuldades, as crises, os porquês. Achei muito interessante o roteiro ter colocado os poderes do Lucifer para Chloe, depois o Lucifer voltar a ser invulnerável mesmo estando ao lado dela. Achei que todos esses pequenos elementos, essas pequenas mudanças e as crises existenciais do casal em si foram super pertinentes. E a temporada termina no momento clímax, onde Lucifer vai falar que ama Chloe, aí rola a paralisia do tempo da Menadiel, aí rola aquele puta quebra-pau entre eles, a Maisie e o Miguel. Foi muito, muito bom. E ainda falando sobre o casal Lucifer e Chloe, eu quero introduzir o Dan aqui no meio, porque particularmente eu acho que ele é um personagem que está muito sem uma história, sem uma trama. Desde que a Charlotte morreu, ele ficou em depressão e ele ficou muito avulso na série. Gostaria muito que ele tivesse um arco e não fosse só um alívio cômico. Em contrapartida, nessa primeira parte da quinta temporada, eu achei legal como o Miguel manipulou o Dan. O Dan descobriu a verdade de uma forma muito besta, mas ao mesmo tempo foi muito incrível, porque ele ficou em choque. E a cena que ele entra armado, atira no Lucifer, eu fiquei, caraca, o que vai acontecer agora? Eu achei muito bom tudo isso e vale deixar uma curiosidade para vocês, que o ator que faz o Dan, que se chama Kevin Alejandro, ele dirigiu o 8º episódio dessa temporada, que particularmente foi um dos melhores episódios dessa temporada até então para mim, e achei incrível o final, onde Deus aparece e fala: meus filhos, parem de brigar, odeio quando vocês brigam. Eu quero muito ver o reencontro do Lucifer com Deus, como que Deus vai lidar com o Miguel fazendo todas essas maldades, manipulando e tendo ambições claras e bem explícitas, e eu quero muito ver essa retomada de poder do Amenadiel em meio à crise da humanidade do Charlie. Eu achei muito legal esse desfecho, eu quero muito a segunda parte da quinta temporada. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla é que para uma série de super-heróis, que no caso o Lucifer faz um pouco desse papel, funcionar bem, o vilão tem que ser incrível e tem que ser até mais carismático ou mais poderoso que o próprio herói. Uma coisa que desafia o nosso protagonista, o nosso herói, para fazer o herói sair do lugar comum e ganhar o carisma do público, do tipo: olha a minha superação, olha a jornada que eu passei para combater este inimigo. Infelizmente, nessa primeira parte da quinta temporada de Lucifer não foi o caso, porque Miguel se apresenta como um vilão, como um antagonista, mas pouco carismático, com pouca presença em tela, com as motivações muito rasas e que não nos conquistaram ainda, pelo menos não me conquistou. Eu achei muito bom o trabalho duplo do Tom Wells de fazer tanto o Lucifer quanto o Miguel, mas ainda assim esse antagonista não me convenceu e ele tá deixando muito a desejar em termos de motivações e no caos que ele tá causando na temporada em si. Falando um pouquinho dos arcos individuais dos personagens em si, eu não gostei muito do rumo que o roteiro deu para ela. A Ela sempre foi uma personagem fofinha, mega inteligente, mega astuta, que tinha a questão dela com a fé, que já foi explorada, mas nessa temporada a série quis dar um tom dramático para a vida amorosa dela, onde ela só tem escolhas ruins, aquele famoso mulher que só escolhe boy lixo. Então eu achei que isso foi um pouco abrupto, digamos assim, porque a gente não tinha visto
nenhum caso amoroso da personagem até então, para depois começar a criar esse conceito de que ela só tem escolhas ruins e só escolhe homem malandro. Então, não sei se eu gostei muito disso. Ao mesmo tempo, quando a gente conheceu um par romântico dela que caminhava para um desfecho fofinho, um cara mais nerd, mais introspectivo, mais bonzinho, teve a grande reviravolta do cara ser um puta serial killer. E por um lado que isso foi super surpreendente, eu gostei. Por outro, eu fiquei com dó dela, porque já coloca um trauma na personagem do tipo, realmente as escolhas amorosas dela são todas muito erradas e ela tem esse lado sombrio. Que eu acho que na verdade não precisava ter feito isso, né? Mas vamos ver como é que a temporada em si fecha com relação a esse arco amoroso e sombrio da Ella. Uma personagem que pra mim eu entendi o movimento, mas ela tá quase irreconhecível, é a Maisie. Eles quiseram tanto humanizar a Maisie, trazer essa questão amorosa, esse drama dela de alma gêmea. Primeiro que eu já não gostava do romance dela com a Eva, eu achei que isso foi um pouco de forçação de barra. Eu não achei que o casal realmente era um casal, tinha química. A Eva pra mim sempre foi muito apaixonada pelo Lucifer e ponto. E ela tava usando a Maisie ali como uma bengala para se aproximar do Lucifer ou para tentar fazer ciúmes e coisas nesse sentido. Então eu nunca achei que esse casal em si fizesse sentido. Eu achava que a Maisie combinava muito mais com a Amenadiel. E o próprio Amenadiel pra mim não tem nada a ver com a Linda, enfim. Mas aí fizeram essa salada no roteiro e colocaram as duas como tipo um possível interesse amoroso por parte da Maisie. E aí rolou todo esse drama dela buscar uma alma gêmea, buscar uma alma, sendo que ela é um demônio. Então eu acho que isso manteve o lado badass da personagem em alguns momentos, mas em outros ela ficou muito fragilizada, humanizada demais e nem parecia a Maisie que a gente conhecia. É ruim? Não é ruim, é uma escolha do roteiro. Talvez não tenha me agradado tanto. Eu gostava muito mais da Maisie badass, sangue nos olhos das antigas. Eu gostava muito do relacionamento dela com a Trixie, porque isso já trazia um lado humano dela, um lado sensível, despertava uma coisa mais maternal. Então, não sei se precisava disso tudo. Ainda falando sobre o arco da Maisie, cara, eu não gostei dela sair na porrada com o Lucifer e com a Amenadiel no final. A Maisie, tipo, sabe que o Lucifer nunca mente. Por que ela foi cair nessa manipulação do Miguel? E sendo assim que ela foi atrás de uma mãe que ela nunca conheceu ou abandonou ela, e o Lucifer por si só, ele manteve a palavra com a amiga antiga, tipo, a Maisie veio depois. Eu entendo a questão de tipo, pô, ele podia ter contado pra ela, mas ainda assim ele estava honrando com a palavra dele. E o Lucifer sempre foi uma pessoa que disse a verdade, que teve essa parte ética assim de honrar com seus compromissos, coisas nesse sentido. Então, eu não gostei dessa briga entre a Maisie e o Lucifer e o Amenadiel. Acho que não precisava. E eu quero registrar aqui que eu me frustrei muito com o quarto episódio, que pra mim é o pior episódio dessa primeira parte, que talvez a grande expectativa era que fosse um episódio musical, e no final foi um episódio comum com 2 músicas cantadas e de musical não teve nada. Musical pra mim é colocar mais membros do elenco cantando, dançando, ou rolar algum número de fato, e não colocar tipo, uma musiquinha ali, uma colar só pra falar que foi um musical. Então isso me frustrou, me decepcionou e não gostei. Sobre o Amenadiel e a Linda, eu gostei muito da forma como o roteiro tratou esses dois, não quis forçar o casal, colocou os dois como 2 adultos maduros que tiveram um filho, são amigos, convivem bem, tem a criança ali como centro da relação entre eles, mas não forçam um romance, não forçam um drama em relação a isso. Eu gostei muito de ver o Amenadiel atuando com a Chloe, trazer um lado mais detetive, uma coisa mais presente na trama em si, que eu sinto falta dele ali nos casos, até ajudando, porque de fato ele é um anjo, ele poderia ser muito mais útil, mas ao mesmo tempo eu gosto muito do Amenadiel pai, que fica ali com problemas e questões muito humanas e muito voltadas à paternidade. Então do tipo, pô, meu filho é um humano, ele vai morrer, ele vai envelhecer, ele vai sofrer, ele vai ter doenças. Então todo esse drama que envolveu o Amenadiel e foi iniciado nessa primeira parte foi muito interessante. Eu quero muito ver como é que vai rolar daqui pra frente, porque tem bastante potencial. Você gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal e conta pra mim o que você achou dessa primeira parte da 5ª temporada e quais são as suas expectativas para a segunda parte. Um beijo e até a próxima. Valeu!